Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Esse é o terceiro vídeo da série sobre erros comuns no Microsoft Project, que é uma série que já está no terceiro episódio, né? E que eu venho falando sobre coisas que a gente deve evitar de fazer no Microsoft Project, quando a gente está fazendo a gestão dos nossos cronogramas, porque isso pode levar a inconsistências, pode levar aí a alguns problemas na gestão dos nossos projetos. Se você não viu os episódios 1 e 2, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aqui também nos cards para você poder dar uma olhada lá e acompanhar os episódios anteriores que também estão bem bacanas. Vou começar esse vídeo falando ou dando continuidade ao que eu falei no vídeo anterior. Se você não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever, participar conosco, comentar no vídeo, porque isso ajuda bastante o canal, consigo receber um feedback bacana de vocês. E também vocês vão ficar aí, vão ter condições de estar inteirados, vão receber as notificações quando os novos vídeos forem ao ar. Que eu sempre falo aqui sobre Project, Excel, Power BI, Power Automate, Project Online, sobre todas as plataformas de gerenciamento de projetos. Estava dando uma olhada nas estatísticas e muita gente que assiste os vídeos ainda não está inscrito no canal. Então se você está gostando dos conteúdos, considere ajudar aqui e se inscrever. Legal? Bom, pessoal, então no vídeo de hoje eu vou basicamente continuar o vídeo anterior. No vídeo anterior a gente falou sobre as questões de predecessoras, então falamos sobre a importância de termos predecessoras no cronograma, garantir que todas as tarefas estão vinculadas umas com as outras para que não haja espaço de erro ou para que a gente não tenha uma inconsistência no caminho crítico. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre entrada manual de dados no cronograma. Por incrível que pareça, esse é um dos erros mais comuns, esse é um dos erros que mais acontecem na gestão dos cronogramas, principalmente quando as pessoas estão começando a utilizar o Microsoft Project. Então, sugiro aí que vocês evitem cometer esse erro, que é um erro gravíssimo. O que acontece? Para quem deu uma olhada no vídeo anterior, eu falei sobre a importância da gente definir as predecessoras. Então a gente tem que garantir que todas as predecessoras estão definidas de maneira adequada, para que o cronograma seja realístico, né? Para que ele mostre para a gente a informação conforme nós esperamos que ela aconteça e para que a gente possa ter uma visibilidade do caminho crítico, se eu precisar tomar uma decisão sobre uma tarefa que tem que se movimentar para frente ou para trás, se eu preciso dar mais tempo para uma tarefa, enxugar outra, onde que eu posso olhar a depender do meu caminho crítico. O que acontece? Depois que a gente monitorou o cronograma, fez aqui todas as ações de predecessoras, estabelecemos todas as ações comuns, é muito comum a gente perceber que algumas datas precisam ser reorganizadas, porque eventualmente não vai poder acontecer dentro do planejado, então vou ter que jogar um pouquinho para frente, eu vou ter que trazer um pouquinho para trás, então vou ter que movimentar o cronograma para frente ou para trás, né, modificando aí algumas tarefas. E aí o que acontece muito frequentemente é que as pessoas acabam alterando as datas das tarefas, ou a data de início ou a data de término, de maneira manual. Então isso aqui a gente tem que evitar a todo custo, tá bom? Se você quer usar o Project de maneira correta, se você pretende garantir que as informações que estão no seu cronograma são confiáveis, jamais, em hipótese alguma, altere as datas de início e término das tarefas manualmente, tá? Isso eu estou falando na parte de planejamento. A gente ainda não começou a executar o cronograma. Talvez quando você começou a executar o cronograma, quando você começar a executar o cronograma, você possa imputar as informações lá nas colunas de início e término real. Mas enquanto você ainda está elaborando o planejamento, jamais, em hipótese alguma, a gente deve colocar as tarefas ou determinar as datas das tarefas de maneira manual. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar no final do dia, o Project ele é como se fosse uma calculadora. Então o software, né, é como se fosse uma calculadora. Ele vai receber vários insumos, então você vai dar para ele as informações de duração ou de unidade de trabalho das pessoas ou de montante de horas esperada. Você vai informar para ele as predecessoras, ou seja, como as tarefas estão linkadas ou associadas umas com as outras e outros tipos de informação. E quando você der todos esses subsídios, né, para o software vai entregar para você o cronograma. Então ele vai pegar essa tarefa que tem esses subsídios, mais essa tarefa que tem esses subsídios, mais essa tarefa que tem esses subsídios, que estão linkadas umas nas outras, então o projeto vai começar nessa data e terminar nessa data. Se eu começo a entrar com a informação de datas manualmente, o software automaticamente pode parar
de fazer esse cálculo. E aí, quando eu for olhar para o meu cronograma, se eu, em tempo de execução efetiva, se eu tiver que jogar para frente ou para trás as tarefas, muito provavelmente eu vou estar bloqueado, porque o software pode criar restrições dentro do cronograma, tá bom? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você montou todo o seu cronograma e você chegou aqui na parte de identificação de riscos. A gente está vendo que os riscos, né, estão planejados para começar no dia 1º de abril de 2021. Mas, ao levantar com os recursos, né, com as pessoas que vão ser responsáveis por fazer todo esse trabalho de identificação de riscos, nós descobrimos que essas pessoas só vão estar disponíveis para trabalhar a partir da semana seguinte, por exemplo. Então, ela não vai estar disponível no dia 1º de abril, que é uma quinta-feira, ela vai estar disponível na outra semana. Então, muitas vezes o que as pessoas fazem, elas vêm aqui e modificam a data de início da tarefa de maneira manual. Então, fala, eu estou conversando lá com o recurso, ele olha e fala, olha, no dia 1º não vou estar disponível, nem nessa semana eu vou estar disponível para fazer isso no dia 12, por exemplo. Então, se eu manualmente altero uma data no cronograma em tempo de planejamento, o que vai acontecer? O assistente de planejamento vai me perguntar por que eu estou fazendo aquilo, então eu posso mover a tarefa, né? Mantendo o vínculo ou removendo o vínculo. Digamos que eu mantenho um vínculo. Eu posso até sugerir para ele que eu quero manter o vínculo. Mas mesmo mantendo o vínculo, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou criar uma restrição na tarefa. Tá? Então, se a gente olhar aqui na coluninha de informações, eu vou ter uma restrição. O que é uma restrição? Uma restrição nada mais é do que uma imposição arbitrária que a gente dá para a tarefa, que a gente dá para o project falando, essa tarefa ela tem que começar nesse dia, ou ela não pode começar antes desse dia, ou ela não pode terminar depois desse dia. Então tem alguns tipos de restrição, eu vou deixar aqui na parte de descrição do vídeo um link para o site da Microsoft que explica todos os tipos de restrição, mas basicamente o que a gente está falando é que essa tarefa não pode começar antes de um dia X, um dia específico. E isso aqui, do ponto de vista de cronograma, não é legal. Por quê? Porque, eventualmente, eu posso procurar outra pessoa para trabalhar nessa tarefa, para poder fazer esse levantamento de riscos. E se isso acontecer, pode ser que essa pessoa que vai trabalhar nessa atividade, ela tenha disponibilidade para trabalhar antes. Então, o meu cronograma ele tem que se movimentar para frente ou para trás, baseado numa série de fatores, que são esses subsídios que eu imputo no project, tá? O que acontece? Toda vez que a gente olhar para o nosso cronograma em tempos de planejamento e eu tiver aqui esses ícones de calendário que me remetem à utilização ou à existência de restrições dentro do meu cronograma, eu tenho que procurar evitá-los, porque isso aqui vai engessar as tarefas e vai, de certa maneira, quebrar o próprio recurso nativo do project de calcular as datas das tarefas baseado nos subsídios que nós estamos imputando. Lembrando sempre, o project é uma calculadora, então ele precisa que a gente impute os valores para ele poder fazer todos os cálculos. A partir do momento que eu arbitrariamente informo ou imputo uma informação, eu quebro esse vínculo do software e posso causar problemas, porque se eu tiver disponibilidade depois para isso acontecer antes, ou então as tarefas que são sucessoras dessa tarefa de identificação de riscos, podem ser prejudicadas sem que necessariamente eu queira que isso tenha acontecido. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Se eu der duplo clique na tarefa, eu posso vir aqui em avançado e aqui ele vai falar, olha, existe uma restrição para essa tarefa, deixa eu até dar um zoom aqui, existe uma restrição para essa tarefa, que é a tarefa não pode iniciar antes de 12 de abril de 2021. Então, essa é uma restrição que foi imputada ou que foi adicionada ao cronograma de maneira manual. E do ponto de vista de gestão, a gente deve nós não devemos criar esse tipo de restrição, porque o próprio software é que tem que ter todos os subsídios e todas as informações para poder calcular as datas. Qual que seria a alternativa mais adequada aqui, então? Se essa tarefa tivesse que começar no dia 12 de abril, considerando que o meu planejamento já está ok, eu deveria remover a restrição. Então, a primeira coisa eu vou dar duplo clique, vou em avançado, e quando você diz que uma tarefa não tem restrição, a gente coloca o mais breve possível. Porque o mais breve possível vai ser considerando todos os parâmetros que foram inseridos ou que foram adicionados às tarefas, essa tarefa tem que acontecer o mais breve possível.
Ela vai respeitar os vínculos, as predecessoras, o trabalho dos recursos e tudo mais. Então eu removo a restrição, sempre colocando o mais breve possível. Então a gente vai perceber que a tarefa volta para o dia 1º de abril. E aqui eu tenho o ícone da restrição removido. E o certo seria a gente trabalhar com latências. Então eu vou acrescentar uma latência na predecessora para falar essa tarefa tem dependência da tarefa, nesse caso 9, só que ela precisa de alguns dias para poder iniciar. Então aqui no meu caso vou colocar 9 TI. E aí considerando que ela precisa começar no dia 12, são 8 dias, é isso? Não, são 7 dias. Porque aqui ele vai considerar só dias úteis, né? Então, quando eu coloco 9 TI, ou seja, término e início, mais 7 dias, eu empurro a tarefa para frente sem necessariamente criar uma restrição. E se eventualmente eu conseguir alguém, ou até mesmo o próprio recurso, a própria pessoa que ia fazer isso daqui, tiver disponibilidade para trabalhar de maneira antecipada, porque talvez o conflito de agenda que ele tinha foi removido, eu posso simplesmente depois voltar aqui e tirar a restrição. Tirar a latência. Mas a grande vantagem é que eu mantenho o cronograma flexível, eu mantenho o cronograma dinâmico. Então, se as tarefas forem empurradas para frente, né, se a gente tiver um cenário que as tarefas de cima eu precisar de mais tempo e isso impactar a minha identificação dos riscos, os riscos vão mover para frente normalmente. E da mesma forma, se eu eventualmente diminuir o tempo que as tarefas precisam para ser executadas, ou até mesmo se a pessoa que vai executar a tarefa tiver disponibilidade para trabalhar antes, eu consigo mover a tarefa para trás também. Então, meu cronograma sempre vai ficar dinâmico e sempre vai respeitar as informações que forem concedidas. Legal? Então é isso, pessoal. Terceiro erro mais comum é entrar datas manualmente no project, no cronograma, né, no project. Não devemos fazer isso em nenhum cenário. Nós devemos sempre, a tempo de planejamento, respeitar ou pedir para ou manter o software respeitando todas as informações das tarefas, os seus atributos, as suas informações, os dados que alimentam o cronograma, para que aí a gente tenha condições de evoluir e o cronograma entregar para a gente as informações que são necessárias, baseado nessas condições que nós dermos, né, nos parâmetros que forem imputados. Legal? Como sempre, mais uma vez, fica o convite para vocês se inscreverem aqui, participar na discussão, deixar seus comentários, se você tiver alguma informação aí que você quiser adicionar, alguma dúvida, se você já usava esse tipo de metodologia ou de abordagem, deixa aqui, é sempre interessante, eu sempre gosto de interagir com o pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe aí com quem puder, ajude aqui a gente a crescer, estamos tentando levar aí conhecimento para o pessoal na utilização do Project e de plataformas de gerenciamento de projeto. Mas eu vou ficando por aqui, espero que vocês estejam gostando da série. Um grande abraço e até o próximo vídeo.